Graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui. Graças a Deus. Senhor Jesus, tem misericórdia de nossas vidas. Deixa eu acabar de me arrumar aqui. E som. 1, 2. E melhorou um pouquinho. Espero falar com um tom mais baixo, mais tranquilo. Semana passada estamos falando desde o juízo, desde a semana passada. Uma coisa que eu tenho visto nas igrejas, as igrejas bíblicas, é a prática de fazer o que nós fazemos aqui, de desenvolvermos um tema durante várias semanas, vários domingos. Eu vi isso uma certa vez, eu vi isso numa igreja reformada, há muito tempo, e achei diferente eles falarem de um tema durante várias semanas, e eu estou vendo essa prática se estender entre algumas igrejas que eu conheço. Uma igreja lá de Porto Alegre. Essa semana eu estava conversando com o pastor de lá, e ele faz isso, mas ele faz uma coisa ainda, ele fica meses eles pegam um livro da Bíblia, estudam um livro, o que a gente faz na quarta-feira, eles fazem nos cultos. É muito interessante, e eu gosto de fazer isso, porque a gente pega um tema e vai exaustivamente falando sobre ele, né? Se os irmãos não gostarem, me falem um dia, amém? Se a gente não gostar desse tipo dessa estrutura de mensagem, né? Mas eu ainda gosto eu tenho um certo apetecimento por essa forma de pregação, ao invés de ser uma pregação expositiva, uma expositiva extensiva, né? E exaustiva. Então, falando sobre isso, falando sobre o assunto nosso, que é o juízo. Falo com os irmãos, meu ouvido está melhor hoje, já desentupiu um pouquinho, né? Já estou escutando um pouquinho melhor. Então, vamos ler João capítulo 5, verso 27. E 28. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. E não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Senhor Jesus Cristo, Tu que és o justo juiz, a Ti, ó Deus, que nós falamos, ó Pai, nós ousamos pronunciar o Teu nome. Nome de glória, nome de poder, nome de majestade, nós louvamos a Ti essa noite. E pedimos ao Senhor que nos ajude a falar sobre a Tua palavra. Em Teu nome nós Te pedimos. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Eu comentei aqui, algumas semanas atrás, que eu tive o privilégio de estar no primeiro tribunal do júri em Belo Horizonte. Eu fui chamado para ser jurado durante o mês de junho, mas aí eu acabei pedindo dispensa. E eu tive o prazer de assistir 2 julgamentos. Os julgamentos os 2 foram de assassinato, né? Os homens mataram outro homem, isso foi de homicídio. E a gente vê, todo mundo assiste televisão e vê a arrogância em que um bandido trata um cidadão de bem, ou como um bandido trata outro bandido. A arrogância e prepotência que eles tratam uns ao outro. Mas eu tive o prazer de ver esses mesmos arrogantes tremerem na frente do juiz. O juiz não faz nada. O juiz está sentado numa cadeira, e aí a pessoa senta na frente dele, e o juiz pergunta para o rapaz, e aí, o que você fez? Fala com ele assim, você está sendo acusado, o julgamento começa assim.
O juiz vira para o réu e fala: você está sendo acusado de matar fulano de tal, no dia tal, 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 tal. O que você tem a declarar sobre isso? Aí o cara já fala com voz gaguejante: eu sou inocente. Só você... Irmão, se vocês verem, vocês esquecem tudo que vocês viram de julgamento em televisão. Não tem nada daquilo. Não chama ninguém para ficar chamando, não tem nada daquilo, não. O cabra treme diante do juiz, de um homem, juiz, um homem. O cabra treme, mas treme mesmo. Não, o cara, você vê que eles são arrogantes. Eles entram, mas são arrogantes lá fora. Quando entra de cabeça baixa, nem olha para os lados. Você está lá como jurado, ele nem olha para a cara do jurado, de vergonha. E o julgamento é aberto ao público. Então, um dia que você estiver de férias, você vai lá um dia para você assistir um julgamento. O julgamento, ele é aberto ao público. O cara não costuma, ele olha de soslaio para o povo que está sentado. Vergonha. De vergonha ele está sendo acusado diante da sociedade do que ele fez. E aí ele começa a apresentar as suas justificativas, né? Apresentar as suas justificativas, porque não fui eu, que foi o fulano. O juiz pergunta: se não foi você, quem foi então? Aí ele arruma um nome, né? Um cara que não está lá, um camarada que já está morto, né? Foi o fulano. Aí o juiz, né, vai escutando aquilo. E quando a promotora de justiça, ela assume os dois julgamentos que eu vi, um foi um promotor, o outro uma promotora. Quando a promotora, ela toma a palavra, ela acaba com o sujeito. Primeira coisa, falou com o rapazinho: você está falando que foi o fulano, que era o tal de Tiaguinho. Você está falando que era o Tiaguinho, porque o Tiaguinho não está aqui. Porque se o Tiaguinho tivesse aqui, você não falava nem o nome dele. Porque você sabe qual que é o destino de quem entrega o outro, né? Então você está falando porque o Tiaguinho sumiu. Ninguém sabe do Tiaguinho, né? Porque você não é homem para falar na frente do Tiaguinho que foi ele. Aí o cara acaba com o cara, acaba mesmo, e vai falando: você está falando que não foi você, mas eu tenho filmagem de câmera da rua, tenho filmagem de câmera de segurança, eu tenho rastreamento do seu celular que fala onde você esteve, em qual hora que você foi, tem tudo aqui, você fala que estava em outro lugar, mas eu tenho rastreamento do celular seu, eu tenho as câmeras, a imagem de câmera, né? Eu tenho tudo para você falar que não foi você, né? Aí no final disso o cara pegou 14 anos de cadeia. No final desse julgamento, pegou 14 anos de cadeia. E na hora de que o juiz baixa o martelo e fala a sentença, o camarada, ele só falta cair. Ele dá uma tremida assim, o policial do lado dele, ele dá aquela olhada, baixa a cabeça e já sai dali direto ao penitenciário, cumprir a pena dele. O negócio é bonito de se ver, a justiça sendo feita. A justiça sendo feita. Então, se a gente treme, se as pessoas tremem na frente do juiz, imagina tremer na frente do justo juiz, Jesus Cristo. Um homem que foi morto inocentemente, sem pecado, foi a primazia da ressurreição, a primícia da ressurreição, tem todo o poder nas mãos, é o sumo sacerdote que intercede por nós, pela igreja diante de Deus, é o nome que na frente dele se dobra todo o joelho da terra, que todo demônio se cala a menção do nome dele, toda a terra se cala a menção do nome dele. É aquele que tem todo o poder e autoridade. Imagina encarar esse juiz. Não pelo mérito da faculdade que ele fez. Não pelo mérito do concurso que ele passou como juiz. Não, mas porque ele é o próprio Deus e a autoridade está nele. Ele não precisa buscar autoridade. Que os juízes hoje em dia têm autoridade porque eles fizeram a faculdade de Direito, fizeram um doutorado, sei lá, um bacharelado, não sei o que fizeram, depois fizeram um concurso e foram galgando postos, e eles são o juiz da sociedade. Ele tem sobre ele outorgado o poder do Estado, sobre ele. Agora, sobre Jesus está outorgado o poder do reino de Deus. O poder de todo o reino, o poder do reino de Deus. Então imagine o comportamento das nações, que a Bíblia fala que ele julgará as nações, mas as nações são julgadas como indivíduo, como pessoa. Nós vamos chegar lá sem nada. As pessoas chegam na frente dele sem um advogado de defesa. Porque ele é o juiz. Chega sem advogado de defesa e chega com o acusador, que é Satanás, que não vai participar como acusador, mas já acusou o tempo todo aqui na terra diante de Deus, porque lá também Satanás vai passar pelo juízo. Você acha que Satanás vai estar assim, tá vendo esse aí? Não, ele não é o acusador no trono de Deus. No trono de Deus não tem lugar para diabo. Ele vai passar na frente do trono, assim como cada homem. Então, imagine esse camarada sabendo que esse justo juiz
Já e não precisa de câmera, não precisa de rastreamento de celular, não precisa de testemunha. Ele não vai chamar, vai lá, chama a testemunha tal, para ver se não precisa de testemunha, não. E quem que falou assim? Ele ouve tudo. Ele escuta tudo. Ele vê tudo. Ele não precisa chamar a testemunha para provar. E não tem jeito de você provar que a pessoa, não vai ter jeito de provar para ele que é inocente. Porque inocente é só quem é co-herdeiro com ele. É só quem tem o nome dele gravado no coração. É só quem foi salvo por ele. Então, automaticamente, quem não foi salvo por ele já está condenado. Então, o camarada chega lá sabendo, talvez, igual essas pessoas falam por aí, eu vou morrer e Deus resolve. Ele vai resolver sim, e a resolução de Deus é a condenação. A resolução primária de Deus é a condenação. Ele vai resolver, vai chegar diante de Jesus e falar assim, e aí? O que você tem para me dizer? As pessoas no final do julgamento vão se confessar culpadas. Realmente eu mereço o inferno. Mas isso não vou chegar lá na frente ainda, não vou atalhar não. Vamos paulatinamente. Não é uma falácia, não é uma mentira, não é uma crendice. Ainda que a pessoa negue no seu coração, ainda que você que está aqui dentro hoje, talvez, você lá no seu coração negue que isso são fábulas. Não são fatos. Não precisa de ciência provar, não precisa de nada provar, são fatos. Não é um fato irrisório, não é um fato sem valor, é o fato primordial de toda a raça humana. Ela vai passar por um julgamento. Ela vai passar por uma triagem, ela passa por uma triagem todo dia. Todo dia é separado ovelhas de bodes, mas vai chegar o grande dia em que a multidão vai ser separada. Mas nós sabemos, nós conhecemos o que é a característica de uma ovelha, a característica de um bode. A característica da ovelha é que tem Jesus, do bode é que não tem Jesus. Nós sabemos disso. Ah, mas aí você fala sobre a injustiça de Deus, que Deus ele é injusto, porque as oportunidades de salvação... Acha para mim um vídeo da Porta dos Fundos, do negócio de um Deus lá que é salvo. Só para ter uma ilustração interessante. Usar um vídeo da Porta dos Fundos, você vê a ridicularidade do pensamento humano. Acho que é juízo final. É ridículo. Ridículo. E aí eles acham que você vai assistir esse vídeo, você vai achar interessante o seguinte, que se fala em muitos deuses. Hoje nós temos, quantos deuses na Terra hoje? Quantos deuses humanos na Terra? Milhões de deuses. Se são 7 bilhões, deixa eu ver esse aí, milhões de deuses. Se nós temos 7 bilhões de pessoas, imagina quantos milhões de deuses. Isso, deixa para mim, dá pausa aí. Eu vou ter que, o pessoal da internet vai dar um tempinho, que eu vou ter que tirar o som da internet. E vou botar o som aqui.
Voltou o som, já estava na internet, já voltou o som. Então, a crença geral do homem sem Jesus Cristo, a crença geral do homem sem Jesus é isso. Como podemos saber quem está certo? A crença geral que você vê aí fora é isso. Como você pode afirmar, Marildo, que o Deus que você serve é o Deus certo? A crença geral é isso. Eles pensam nisso. Eu pergunto para você, como você sabe que o Deus que nós servimos é o caminho? Como você sabe isso? De onde nós tiramos, então? De onde tiramos Deus? Que vai colocar um juízo sobre nós? De onde nós tiramos esse Deus? Nós não tiramos esse Deus. Ele nos tirou. Nós não inventamos Deus. Segundo a sua palavra, como o Ademar disse, ele nos buscou. Religião nenhuma do mundo, nenhuma outra religião do mundo, proclama novo nascimento. Nenhuma outra religião do mundo proclama salvação imediata. Nenhuma religião do mundo, ela é proclamada como a salvação sendo algo que já se cumpriu em mim e não há de ser cumprido. Vocês, por exemplo, o Espiritismo, depois de várias encarnações, o cara vai atingir a perfeição, né? Apesar de proclamar o mesmo Deus e falando que Jesus é um ser de luz. Nós pegamos agora os Brahmanes, né? Eu tive uma discussão com o Brahmane semana atrasada, até comentei aqui na quarta-feira, e esse pessoal que pinta a cara assim, esses Hare Krishna, me parou querendo me oferecer a paz. Eu perguntei para ele o que era paz. A paz, não, me define paz para mim, se você não está me oferecendo paz, me define paz. A paz é a paz. Eu falei, não, rapaz, você não sabe nem definir a paz, como é que você vai me oferecer paz? Aí eu perguntei, a paz é algo que vem de externo, de fora para nós, ou nós humanos produzimos paz em nós mesmos? Não, nós produzimos paz. Aí eu falei com ele, então se eu produzo paz, por que você me oferece paz? Se eu posso produzir a minha paz? Aí ele se enrolou. Eu falei com ele, paz então é igual cocô, cada um produz o seu. É igual cocô, cada um tem o seu. Não é bem assim. Eu falei, do jeito que você está me falando, é. Eu falei assim, não, meu amigo, a paz é um agente exterior. O homem não produz paz, o homem precisa de alguém, do príncipe da paz, o nome dele é Jesus Cristo. Ah, não estou falando de religião, não, eu não falei religião. Estou falando de Jesus, estou falando da autoridade de Deus. Não, mas nós temos Brahma, Krishna, rapaz, você coloca no bolso. Como você tem certeza que isso aí é a prática real? Como você tem certeza que isso aí é o seu Deus e é Deus? Qual é a assinatura dele na criação? Me dá a assinatura de Brahma na criação. Me dá a assinatura de Krishna na criação. Me dá a assinatura dele, eu quero ver a assinatura. Agora o meu Deus tem assinatura. Ele falou que os céus proclamam a glória dele. A glória dele é luz. E o firmamento nos céus obra as suas mãos. O firmamento é o universo. Não é o céu visto, é o universo. A obra das mãos dele, alguém está por trás disso. Alguém fez a regulagem das órbitas. Você não sabe regular nem o platinado. Você vai regular planeta? É o acaso, então? Não, mas não é o acaso. Nós chegamos, então, à conclusão que alguém fez. Agora, se o seu Deus precisa de plantinha para mim, eu olho para a plantinha é Deus, olho para a pedra é Deus, meu amigo, pelo amor de Deus, viu? Então, eu prefiro ter nascido, então, a pedra, para não escutar bobagem dessa. Aí ele ficou com raiva de mim e ficou, não, com você não tem jeito de conversar, eu falei, não tem mesmo, ainda bem. Ainda bem que nossas ideias são divergentes, meu amigo. Acabou a paz, eu falei com ele, então agora não tem mais paz entre nós. Acabou a paz. Porque eles querem paz. Quem não quer paz hoje em dia? Que ser humano hoje não procura uma religião para ter paz? Os homens, o homem gênero, o homem masculino. Ele procura uma religião que tenha lógica, o homem masculino. Ele procura uma religião onde tem uma lógica plausível, onde consiga analisar as nuances da religião e chegar numa lógica, num pensamento lógico. As mulheres geralmente procuram uma religião por causa de problema familiar,
Problema sentimental ou problema com os filhos ou com o marido. Geralmente é assim, é o problema de doença. O homem vai pela lógica, às vezes pela esperança na cura de uma doença. É assim. Mas nenhum de nós procuramos Jesus por causa disso. Ele nos busca, ele nos alcança. Ele estende a mão e nos alcança. Aqueles que procuraram Jesus por curas e milagres foram repreendidos por ele. Vocês estão me procurando por causa do pão que perece. Vocês estão me procurando por causa dos sinais que eu tenho feito. Não procuram por mim. Estão atrás de sinais. Quem procura Jesus por isso é repreendido por ele. Não que não vai se converter, mas se a causa a causa primária for isso, e tem até paciência. Mas quando ele nos busca, nós não vemos mais lógica. O homem perde a sua lógica. Falou o cristianismo depois que ele vai ver a lógica. Depois o homem masculino. A mulher, depois que ele conhece a Jesus, ela fala assim, não, o problema não são os outros, o problema sou eu. Não é buscar por causa do marido ou por causa dos filhos, o problema sou eu. Eu preciso de salvação. Então quebra todo o comportamento religioso da humanidade. É quebrado em Jesus Cristo. Então o cristianismo é diferente. O cristianismo proclama o Senhor Rei do Universo. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso proclama o Senhor Deus Todo-Poderoso. O cristianismo tem uma série de livros separados por tempo e espaço. Geograficamente por tempos. Quanto tempo separa Gênesis do livro de João que nós lemos? Quanto tempo separa? Quanto tempo separa o livro de Isaías do livro de Apocalipse? Quanto tempo separa Paulo de Jeremias? E você vê que são livros coesos. Livros coesos comportam a mesma mensagem. A mensagem é a mesma. A mensagem aponta para alguém, e é Jesus Cristo. O Velho Testamento aponta para Jesus Cristo. Os evangelhos falam sobre Jesus. E daí para frente, aponta para Jesus para trás e aponta para frente. Então o assunto é uma pessoa só, por vários autores diferentes, com o mesmo teor de linguagem, com o mesmo objetivo. Trazer Deus ao homem. Trazer a palavra ao homem. Então esse Deus não se oculta do homem. Deus não é um Deus oculto. Quando ele fala que a natureza proclama, que ele deixa a sua assinatura nas coisas, nas menores coisas. Nós pegamos agora a ciência microciência, que estuda o átomo, e a macrociência, que estuda o universo. Há certos paradigmas, há certos dogmas científicos que são quebrados, eles esbarram naquilo e não conseguem transpor, a não ser pela explicação de um ser que fez isso. Um ser está por trás disso. Qualquer ciência faz isso. A biologia. Vamos estudar o homem bonitão, quando chega no olho. Não, alguém tem que ter feito o olho. Alguém tem que ter criado esse negócio. É impossível do olho sair de uma explosão, de um olho ser gerado aleatoriamente. Então, alguém fez a máquina do olho. Que não tem câmera nenhuma no mundo ainda digital que se assemelhe à resolução do olho. E melhor ainda, não é só uma câmera. Nós temos duas câmeras. São duas. E a imagem dela se completa no cérebro. Imagina, olha para o olho esquerdo e o olho direito. A imagem é diferente, mas quando chega no cérebro, você consegue ver certinho. Imagina fica esse olho aí. O seu cérebro não consegue tratar as duas imagens, mas olhando certo, ele trata. Então são duas câmeras. Além de ser uma coisa perfeita, é em dobro. Sempre vai esbarrar. A biologia vai esbarrar, tudo vai esbarrar. A química vai esbarrar em alguma coisa. Vai esbarrar em alguma coisa que tem que ter alguém por trás. E esse Deus tem todo o direito de pegar a sua criação e colocar na frente dele e dizer: e aí, camarada? O que você fez com o sopro de vida que eu te dei? Não me ocultei de você como esse Deus polinésio. Já imaginou se nós perdemos, se isso aqui fosse uma grande... O evangelho fosse uma grande perda de tempo? E nós nos deparássemos com um Zé Mané desse? Deus, sendo injusto, ele deixaria o seu povo encolhido de tal maneira que ninguém tivesse acesso? Imagine então agora o Velho Testamento. O povo judeu era o povo escolhido. E era dentro de uma área geográfica pequena. Mas mesmo assim, Deus não se conteve nessa área geográfica pequena. Porque ele fala assim: eu vou chamar Ciro, o meu
servo. E Ciro não era judeu, morava em outro país, era persa. Quando Moisés sai, encontra com Jetro, que era sacerdote de Midian. Sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. Então, apesar de estarmos numa região geográfica pequena, com um povo pequeno, ele não se limitou a esse povo a sua revelação. Foi se revelando a outros povos segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia. Abraão, de Ur dos Caldeus, vai se revelando. Não é um Deus exclusivista de um povo só, nem no Velho Testamento, e nem nos dias de hoje, porque hoje em dia ele alcança povos, línguas e nações. Não é aquela coisa exclusivista da sua revelação, mas ele é exclusivista quanto à salvação para aquele que tem Jesus. Isso é exclusivo. Isso é exclusivo. A salvação é exclusiva. Não basta ser humano para ser salvo. Tem que ser filho de Deus. Tem que ter Jesus. Não basta respirar, ter duas pernas e falar algum idioma e se comunicar. Não. Tem que ter quem? Jesus. Aí nós entramos na exclusividade da igreja. Não no universalismo da salvação. Não no sapeca um pouquinho depois de salvo. Igual tem pastor pregando, eu falei semana passada. Vou sapecar o seu pouquinho na chapa depois de salvo. O juízo de Deus, nós vemos o juízo na história. Nós vemos o juízo sobre nações. Na Bíblia nós fomos ler, nós vamos ver que ele enviou o juízo sobre as nações. Enviou o juízo sobre Israel. Ele mandou o juízo. Mandou cobrar o errado. Vem cá que eu vou agora te botar no lugar. Agora, ele faz isso hoje? Eu te pergunto. Faz. Então, se ele já exerce juízo sobre as nações, sobre as pessoas, para que vai ter um dia do juízo? Para que vai ter se ele já executa os juízos hoje? Para quê? Para que ele vai? Porque ele usa nações para derrubar outras nações. Qual era o alvo central de Hitler na Segunda Guerra? Judeus. Ele queria acabar com os judeus. Judeus tinham Jeová, cigano e viado. Ele queria acabar. Mas o principal era os judeus. Segundo ele, os judeus era a causa de toda a praga, sem entrar em pormenores históricos. Nós vamos ficar aqui, vamos virar a noite. Principal foi, vamos matar judeu. Fez lá o gueto de Varsóvia, na Polônia. Separou, agora vamos matar, vamos queimar, vamos botar na câmara de gás, vamos fazer isso, fazer aquilo. Era judeu. Você acha que ia passar impune? Sabendo que judeu é um povo que historicamente é de Deus, você acha que ia passar impune? Deus ia deixar de liso? Não, o que tem? Matou lá o judeu, então são meus agora. Sabendo que a maioria daqueles judeus foram salvos pela sua aliança, pelo fato de ser judeu, de ter um culto a Deus. Outra coisa, é outra história, sabe? Outra história, outra coisa, não vamos entrar em detalhe, mas celebravam ali o judaísmo, seguiam a Deus e foram mortos, massacrados. Criando o Messias que viria. Havia algum tempo de crença algum tipo de crença no Messias. Morreram. Deus ia passar de liso, deixar passar de liso? Não, juntaram nações. Os aliados massacraram a Alemanha. Massacraram a Alemanha. Hitler, no auge da sua loucura, comete suicídio. Ou não, né? Ou foge para a Argentina e vai para o Brasil, mora em Mato Grosso, igual tem uma corrente agora de história agora, tem um livro que fala disso. Mas certo é que a Alemanha foi massacrada. A Alemanha foi rasgada no meio. Rasgou literalmente a Alemanha no meio. Metade foi para a Rússia e metade ficou perecendo na Europa. Metade para o Ocidente, metade para o Oriente. Rasgou o país no meio. Isso não é juízo de Deus? Juízo de Deus. Então, para que Deus vai ter então um dia de juízo? Se ele já faz o seu juízo no dia a dia. O cara mata lá alguém, mata, estupra, vai ficar ileso. A justiça, sabendo que a justiça é falha. No Brasil é falha, não só no Brasil. Não pensa você que é exclusividade brasileira, o cara matar alguém e ficar só 4 anos, 5 anos preso, não, tá? A maioria dos países tem essa tendência agora. O cara mata alguém, a pena é condenada a 30 anos, mas fica 6 anos preso. A maioria dos países está assim agora. A maioria está assim.
E aí você pensa assim, vai ficar daqui a pouco tá solto. Não dá aquela indignação nisso? Não dá? Mas aí quando o cara chega na cadeia, o que acontece com ele? O cara estuprador, o que acontece com ele? Não dura 2 dias. Não dura 2 dias vivo. O que é isso? O juízo de Deus. É o juízo de Deus. Tudo que o homem fizer, isso ele ceifará. Ele vai colher. E colhe aqui. Vai colher aqui. Colhe. Não pensa você que Deus cochila. Então, tudo que nós fazemos aqui, nós vamos colher. O cara bebe e fuma a vida inteira. Vai dar nele um enfisema pulmonar, né? Eu vou infarto, né? O que foi? Está colhendo. A vida inteira é como toicinho de barriga. Aí dá nele um infarto, o que é? O toicinho de barriga. Comeu a vida inteira. Toicinho de barriga. Vai, então o que o homem planta, colhe. Então para que juízo, ô Marildo? Para que um dia de juízo? Já executado o juízo dele? É para dar a confirmação, é para dar a legalidade, tornar público a sentença do homem. O dia do juízo, do julgamento do homem, é para tornar a sentença pública. Pública para toda a criação. Para dar satisfação, não para os homens, ou para o próprio Deus, para falar, eu sou justo a tal ponto que eu exponho para todo o meu reino criado, inclusive o homem, todo o reino criado, inclusive o homem, porque nós temos anjos, arcanjos, vai mais, querubim, serafim, e seres celestiais, que a gente nem sabe qual que é, os 24 anciãos, tronos, potestades, os seres que tem no céu, que nós não sabemos qual que são, para dar satisfação para todo mundo. Você acha que a queda de Satanás foi escondida? Foi pública, meu amigo. A porrada comeu solta, a pancada comeu solta lá no céu, foi público, todo mundo viu. O pau quebrou, todo mundo viu. Foi público. A execração é pública. A execração que Deus faz é pública. Então ele estabelece o dia de juízo e cale-se diante dele toda a terra. A terra é todo o reino. Anjo nenhum, anjo vai se sentir envergonhado. A palavra diz em Lucas, Jesus disse, em Lucas 11:32, põe na tela para mim. Olha o que o próprio Jesus fala, com a galera que estava lá com ele, os fariseus, tudo estava falando com ele, o pessoal estava julgando ele por causa disso, daquilo. Olha o que ele fala. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior que Jonas. Ele falou, eu estou pregando, vocês não estão me aceitando. No dia do juízo, a população de Nínive vai se levantar contra vocês. Porque eles se converteram com a pregação de Jonas. E sabe qual que é a pregação de Jonas? Arrependei-vos, porque a cidade vai ser destruída. Só. Arrependei-vos, porque a cidade vai ser destruída. Os ninivitas olhavam para um lado, olhavam para o outro, não estou vendo indício nenhum de destruição. E Deus falou que ia destruir Nínive. Eles olhavam e falaram, mas peraí, não estou vendo nada, vai destruir. Mas creram em Jonas. Jonas sem fazer nenhum sinal. Sem fazer nenhum fogo do céu, sem curar ninguém. Mas não é relatado se alguém viu, porque Nínive está lá no meio da terra, o litoral é em outro lugar, está quase 100 quilômetros. É distante. Ele foi vomitado na praia e saiu andando até Nínive, é longe. Não estava querendo não, porque ele tinha o espírito seguinte, não é por mim que esse pessoal morre. Não faz parte do seu povo, Senhor, então que morra para lá. Aí faz aquele negócio, corre para todo lado, né? Até ser vomitado na praia, agora você vai ter que pregar. Aí depois que ele prega, se arrepende e perde a morte. Não, ele se arrepende de ter pregado. Fala, esses caras, eu preguei e se converteram. Agora eu quero morrer, porque eu queria que eles morressem. A boboreira. Até da árvore. Nasceu a boboreira, aí deu sombra na cara dele, a boboreira morreu. Mas, pelo amor de Deus, a boboreira. Reclamão. Jonas era branco. Então ele falou, olha, Jonas, com todo esse amor que ele tinha, essa simpatia que ele tinha, Nínive se converteu.
Se cometeu a tal ponto que o rei de Nínive declarou um jejum de arrependimento até para os animais. Falou, nem o cachorro vai comer, ninguém vai comer. Um jejum para a nação. Nem cachorro comeu, ninguém comeu, nem galinha comeu, nem pão, nada comeu. Se você tinha bicho em casa, o bicho fez junto com você. Você viu o arrependimento que deu. O rei falou isso. Agora, quem escutava Jesus? Não, esse cara aí tem demônio. Naquele dia de juízo, isso aqui vai acontecer. Isso aqui não foi uma metáfora, não. Os homens de Nínive vão se levantar. Vão falar, vocês, israelitas, que ouviram o próprio Jesus, o próprio Deus pregando, não se arrependeram. Nós nos arrependemos com a pregação do nosso amado Jonas. E vocês não se arrependeram. E vão fazer o quê? Vão condenar. Imagina você hoje, o evangelho sendo pregado. Imagina você, o evangelho sendo pregado, e as pessoas brincam com o evangelho. Se fazem de evangélicos. Se fazem de crente. Se fazem de ninivitas. Na verdade, eles são Jonas, não são ninivitas. Eles são o próprio Jonas, eu acho, viu? E os ninivitas vão condenar, serão condenados. Serão condenados pelos ninivitas. Então, como é que vocês fazem uma coisa dessa? O cara vem aqui e prega para vocês, o próprio Deus se encarna, o verbo se faz carne, e vocês não se arrependem? Então tem que ter o dia de juízo para se tornar público isso. Imagina os 24 anciãos no dia do julgamento. O que nós temos 24 anciãos é que eles adoram a Deus e jogam suas coroas e falam honra ao Cordeiro. Imagina a vergonha daqueles que servem ao próprio Deus de verem Jesus acusando um camarada e condenando ao inferno. Eles vão jogar a coroa e falar, justo é o Senhor de mandar esse cabra para o inferno. Mais misericórdia que Sodoma e Gomorra do que para a geração. Quando Jesus condenar o camarada ao inferno, e o camarada falar assim, realmente eu preciso ir. Não vai ter essa desculpa, mas eu não sabia. O que está escrito no coração de todo homem, independente se ele conhece Jesus, se ele é muçulmano, ou se ele é muçulmano, se ele é americano, se ele é líbio, se ele é chinês, se ele é japonês, se ele é russo, se ele é inglês. O que é igual em todos os homens? O período da vida que é igual a todos os homens. A inocência da infância. A inocência da infância. Sério, tem a foto dele pequenininha, criancinha. Hitler criança. A inocência infantil. A inocência infantil é igual a todos. Se nós colocarmos aqui um bebê muçulmano, um bebê chinês, um bebê líbio, um bebê brasileiro, um bebê da Nigéria, um do Paquistão, um bebê russo, e colocarmos ali sentado Hitler. Nenenzinho. Você nunca ia diferenciar Hitler deles. Se colocasse você do lado de Hitler, isso seria a mesma coisa. A inocência do coração, a inocência que vai se perdendo conforme se vai crescendo, mas essa inocência, ela se perde, mas permanece uma coisa: o conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal, ele não acaba. O pior homem do mundo sabe o que é bom e o que é mal. O pior homem do mundo, o mais sanguinário, tem o desejo de ter uma família. E cuida dos seus filhos. Juan Pablo Escobar, vai sair o filme dele agora, cuidava da família, dos filhos, mas matava e decapitava a sangue. É o Chavo, que passou semana passada no Fantástico, vocês viram? É o Chapo, né? É o Chapo. Cuida dos seus filhos. Mas matava o camarada com motosserra. Picava o camarada com motosserra, ele vivo. Mas na hora de pegar o seu filho no colo, nenenzinho, menindinho. Você entendeu? Que desculpa, o que é isso? O que faz um homem derramar o sangue do outro e faz pegar o seu filho com amor e dar um beijinho na testa dele? O que faz um homem que ao mesmo tempo mata uma prostituta na rua e chega em casa e abraça sua esposa e diz que ama? O que é isso?
Você vai se assustar com o que eu vou falar. Graça de Deus. É a graça de Deus no cara. Ele se torna indesculpável por causa dessa atitude de bem e mal. Jesus chega para ele e fala assim: como você matou? Igual tem esses muitos maníacos que nós temos, muitos assassinos em série, que são pais de família. Acha para mim aí o palhaço lá dos Estados Unidos, assassino em série. Assassino em série, palhaço, esse é o nome dele. O cara tinha filho. Quando eles descobriram ele, acharam na casa dele, acho o corpo de não sei quantas crianças, mais de 20 crianças. 24 crianças. Corpos de criança enterrado no quintal dele. Então, se um camarada dele chega perto de Jesus, ele fala: olha, como você matava crianças e você tinha sobrinhos e nunca atentou contra os seus sobrinhos. Nunca atentou contra os da sua família. Só com os externos. Ele vai falar: eu não sei explicar. Jesus vai falar com ele: é porque eu te dei graça. Não. Esse cara aí, ó, vestia de palhaço para atrair as crianças e matava. Bota lá de novo que eu tampei todo mundo do lado de cá. Esse camarada chega diante de Jesus no julgamento. Jesus vai falar com ele assim: não. Ele vai falar para Jesus assim: eu nunca tive amor. Pode fechar. Eu matava porque eu nunca experimentei o que é amor. Já viu essa desculpa? Eu matava porque nunca experimentei, eu não sei o que é amor. Mentira. Mentira. Então como ele foi capaz de amar uma mulher? Como ele foi capaz de amar uma criança, um filho dele? Como então ele foi capaz de fazer algo de bom? Deus escreveu a lei moral no coração do camarada. Está escrita a lei moral no coração de todo homem. De todo homem tem a lei moral do Senhor escrita no coração. A lei universal do conhecimento do bem e do mal está escrita no coração de todo homem. Por isso o homem se torna indesculpável diante de Deus. Lembra que nós já esquecemos, nós já arrumamos esse problema? Ah, foi o demônio. Não foi o demônio. Foi o homem que fez. Então se a pessoa se esconde atrás e fala: foi o demônio que fez eu fazer, mentira. Quero ver ele falar com Jesus. Jesus fala assim: demônio? Que demônio que é? É o tranca-rua? É o Exu Caveira? Jesus fala assim: não conheço. É o demônio de morte. Ah, foi ele? Demônio de morte? Vem cá. Morte, chega aí. Ele está falando que foi você, morte. A morte: eu entrei em você? Eu nunca te conheço, rapaz. Não fala que fui eu, não. Já imaginou isso? O cara fala que foi o demônio, o espírito da morte entrou em mim. Jesus: espírito da morte, vem cá, morte, chega aí. Esse camarada falando que foi você. Então eu tenho que mandar você para o inferno. Não é ele. Espírito da morte: ó, nunca vi esse cara. Sai para lá. Aí Jesus fala: tá vendo? Não foi o espírito da morte, não, rapaz. Foi você que matou. Foi você. Você sabia que era errado, porque quando criancinha, você tinha amor para os seus coleguinhas. Você nasceu igual esses que estão sentados aqui, ó. Aí mostra a igreja. Com o mesmo código moral escrito no coração. Você nasceu com o mesmo código moral que aquele camarada lá, que daqui a pouco vai estar aqui, e eu vou ter que condená-lo porque ele não me tem, mas ele, por exemplo, ele foi o prêmio Nobel da Paz. Você nasceu com o mesmo código moral que ele. Só que ele desenvolveu sua vida diferente. Apesar de não ter eu, vai ser condenado. Porque não é por obras. Então você vai ser condenado. Então não tem desculpa. Então acho que os primeiros que foram chegando vão usar certo tipo de desculpa. Os últimos vai ver que não tem desculpa nenhuma. Fala: pô, eu ia usar essa desculpa, o cara já, olha lá, acabou com ele, não vou usar isso mais não. Isso aí que eu ia usar, Jesus, entendeu? A desconstrução da desculpa, ela começa aqui na terra, pelo Evangelho. O Evangelho desconstrói as desculpas humanas. O Evangelho desconstrói aquilo, até o ambiente. Eu fui criado na favela, Jesus, e daí? Eu nasci num coxo de bicho para comer. Eu fui pobre também. Ah, mas eu fiz isso. Mas quando era grande, eu fui maltratado. Jesus: eu também fui. Eu não tive oportunidade na vida. Jesus: eu também não. Ah, mas não sei o quê. Eu também não. Aí vão se levantar os crentes chineses.
Quando o camarada fala assim, porque eu nunca tive oportunidade de conhecer o seu nome, aí o chinês levanta. No meu país era proibido o nome de Jesus Cristo, só que eu cheguei a conhecê-lo. Por quê? Que você não conheceu. Lá o culto era proibido. O nome Jesus era proibido. Falar nisso, foi liberada a venda de Bíblias em Cuba. Agora, esse mês agora, viu? Depois de quantos anos? 50 e poucos anos. 56 anos. Era proibida a venda de Bíblia. Foi liberada a venda de Bíblia agora em Cuba. É só não vender aquela Reina Valera, tá bom. Então a coisa é difícil. O dia do juízo é para tirar toda a aresta e toda a desculpa humana. Agora são 8h51. Você acha que lá no inferno agora tem gente pensando o seguinte? Lá no inferno agora, o inferno ele é contemporâneo. Está acontecendo agora lá no inferno. Né? Tem gente pensando assim, não, preocupa não. Quando eu chegar lá, eu vou conversar com ele vai lembrar de mim. Quando chegar no juízo, ele vai lembrar de mim. Porque eu já fiz tanta coisa por ele, tanta coisa boa na vida. Jesus vai se lembrar de mim. Você lembra? Lá na cruz, ele falou com o ladrão, né? Hoje mesmo está comigo no paraíso. Pois é, eu também sou igual aquele ladrão. Eu sou um bom ladrão. Sou um bom ladrão. Ele vai lembrar de mim. Eu estou aqui, mas estou enganado. Eles me enganaram e me mandaram para aqui. Vocês vão ver. Isso são milhares, milhões de pessoas que estão falando isso lá agora. Estão no sofrimento. Pessoas que morreram nas guerras napoleônicas estão lá. Ó. Pessoas que morreram nas batalhas babilônicas. Caim está lá falando, não, eu sou filho de Adão. Eu estou aqui à toa. Eu não estou aqui por causa disso, não. O pai de Abraão, não, meu filho é Abraão, rapaz. A pessoa está falando, se eu sou filho de Abraão, não, eu sou o pai de Abraão. E olha lá, ele vai ver. Abraão vai dar um jeitinho para mim lá. Filho de crente está lá agora. Senão a minha mãe orava muito. Quando eu chegar lá em cima, minha mãe vai interceder por mim. Na hora do julgamento vai interceder por mim. Você está vendo como que é o juízo de Deus? Exposto assim, cru. E essas pessoas vão chegar diante de Deus no juízo e vão receber a confirmação da condenação? A condenação da confirmação. Enquanto isso, tem muito salvo lá em cima no céu falando, eu tenho que aproveitar bastante esse tempo que eu estou aqui. Porque quando chegar o dia do juízo, a minha capa vai cair e Deus vai me condenar. Porque eu nunca fui merecedor de estar aqui. A maioria dos crentes salvos hoje que estão lá em cima falam assim, vai chegar o dia do juízo, eu estou com medo, porque eu não sou digno de estar aqui no reino de Deus. Mas quando chegarem diante do Senhor, Ele vai confirmar a salvação. Fala, não, você já está aqui, rapaz. Você já é meu. Você nunca pensou nisso, não? Se você chegar diante de Deus, você vai... Nós sabemos que nós não somos dignos. Nós sabemos que nossas obras, por melhor que sejam, são mortas. Nós sabemos disso. Nós sabemos que nós somos salvos apesar de nós mesmos. Nós sabemos que nós somos não merecedores. Essa consciência de não merecimento talvez nos acompanhe até aquele grande dia. E talvez permaneça durante toda a eternidade a sensação de não merecimento. Mas o Senhor sempre fala, não, você vai estar salvo pela graça. Pela graça. Fui eu que fiz, não foi você. Eu queria pormenorizar isso tudo, contextos bíblicos. Então o juízo, apesar de termos juízos históricos e parciais, vemos o caso da Alemanha, não entrando em pormenores, que é uma casa desde a Primeira Guerra, da Alemanha, vemos casos específicos durante toda a história, vemos todos os grandes impérios foram caídos, todos os grandes impérios pereceram, todos os grandes povos pereceram. Os juízos históricos são parciais e às vezes dá aos homens a impressão de disfarce da justiça. Ah, dividiu a Alemanha. Que beleza. Rebentou com o povo alemão. Mas é parcial ainda.
Os grandes cabeças foram julgados no tribunal de Nuremberg, foram enforcados, muitas vezes às vistas daqueles que estavam nos campos de concentração, para dar a satisfação para o povo. A justiça humana faz isso, para dar satisfação para o povo. Vão matar em praça pública, para dar satisfação ao povo que está se executando. Os grandes ditadores, como Mussolini, foi morto em praça pública e teve o corpo exposto. Depois Ceausescu, mesma coisa, foram expostos publicamente, para que o povo ficasse satisfeito de ver sangue. O povo quer ver sangue, meu amigo. Se o povo tem sede de sangue, imagina o próprio Deus justo. Você acha que Deus não quer ver a justiça sendo executada? Não? Não para satisfazer ele, não, mas para que a satisfação para todo o reino dele, e ele se afirme como justo juiz. Não que ele tenha prazer em sangue derramado, mas ele quer ver a justiça dele sendo executada sem falha. A satisfação da ira, em que todos os povos vão ver assim, está sendo satisfeita a ira do Senhor. Foi aplacada em Jesus, mas agora a ira dele que acendeu o inferno, agora tomou uma proporção maior, acendeu o lago de fogo. Terrível, e terrível isso. Isso é terrível. Terrível. Quando eu leio sobre o anticristo, que fala que ele não terá o amor das mulheres, eu não penso que ele vai ser só um homossexual, não. É uma pessoa que nasceu fria, sem moral, sem conhecimento do bem e do mal, odiador da raça humana. O que é a palavra mesmo? Como é que é a palavra? Quem odeia a raça humana? Misantropo. Um misantropo ao extremo, odeia a raça humana. Misantropo. Misantropo é o contrário de filantropo. Filantropo, amigo da tropo, raça humana. Filantropo, amigo da raça humana. Misantropo, que odeia a raça humana. Ou misantropo. Então, eu creio que nem a moral básica vai estar nele. Sabe por quê? Quem dá a moral básica? O próprio Deus. Se Deus sabe que ele é o anticristo, então para ele não vai ter moral básica. Ele já vai nascer querendo matar um. Vai nascer querendo pegar o médico para a goela. Isso é terrível. Sempre houve e ainda tem ocasião para a perplexidade de Jó e de Asaf. Asaf escreve um salmo que via os ímpios sendo bem-sucedidos e juízo nenhum sendo executado sobre eles. Quando ele entrou no santuário, ele compreendeu qual era o fim do ímpio. Ele vê o ímpio se engordando, alisando-se, tendo tudo. Ele fala, eu cheio de problema. Pensa assim, gente. Você vê o cara, camarada, ladrão, vagabundo. O cara ordinário, você sabe que ele é ordinário. O cara prospera. E você dá um duro, você dá murro em ponto de faca. E não acontece nada. Mas aí quando você chega diante do Senhor, você entende qual que é o fim dele. É o que Asaf fez. Agora eu entendi qual que é o destino do ímpio. Porque no juízo nós vamos entender qual é o destino dele. E o juízo de Deus, que muitas vezes não é executado aqui de forma cabal, mas nós não convivemos dentro das calças do camarada, não sabe o que ele tem passado por dentro, o que Deus tem dado nele porretada. Mas nós vamos ver como explicitamente nos outdoors da história, o camarada sendo condenado pelo próprio Deus. Por quê? Confiava em quê? Em outras coisas a não ser Deus. Malaquias 2, 13 a 17. Nós falamos, vamos ler Malaquias 13, 13. Nossa, esse texto bem lembrado. O 3, capítulo 3, é 2, é o outro, não lembro na pregação domingo. Malaquias 3. Olha que texto maravilhoso. Resume a perplexidade nossa, a insatisfação nossa. Olha que interessante, 3,14, 3,16. Malaquias 3,16. As referências 3,16 na Bíblia são lindas, né? João 3,16, Malaquias 3,16, por aí vai. Lembra de outro aí, 3,16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. O que estão falando frequentemente um ao outro? Falando, tá vendo o mundo como é que tá?
está vendo as coisas acontecendo? Você está vendo o que é ímpio está prosperando? Você está vendo o que estão acontecendo? O que estão fazendo com a palavra do Senhor? Está vendo o que estão acontecendo com os líderes? Está vendo o povo como é que está fazendo? Está vendo o povo que está deixando Deus seguindo outra coisa? Falaram frequentemente um ao outro. Comentaram entre eles. E o Senhor atentou e ouviu. Ouviu o quê? A reclamação. E um memorial foi escrito diante dele. Deus não esqueceu isso não. Você acha que essa discussão que nós temos aqui quase todo domingo, a gente se encontra, a gente reclamando de como está a igreja, você acha que Deus não está vendo isso não? O memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor. E para os que se lembraram do seu nome, o memorial foi escrito. Deus está escrito na frente dele, para ele se lembrar, como se fosse um memorial, está vendo? Eu não esqueci de vocês não, no dia que vocês falaram, eu escrevi aqui. Mais, 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-lo-eis, como o homem poupa a seu filho que o serve. Que dia que está falando aqui? Dia do juízo. Eu vou poupar no dia do juízo. Poupá-lo-eis, como o homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Naquele grande dia nós vamos ver a diferença. A grande diferença entre quem serve a Deus e quem não o serve. Vou acabar rapidinho. Vou ter que. Oh, Jesus, não dá tempo. O juízo é uma obra externa de Deus, não é uma obra interna. Deus não está fazendo em você um juízo interno que tem o juízo final, não é o juízo interno, não é o convencimento da justiça, pecado e juízo. Isso é outra coisa. O juízo do dia final é algo que o próprio Deus vai executar sobre o homem. Vai vir de fora para dentro, para de fora para o homem, para atingir o homem. É uma obra externa comandada pelo próprio Deus. O próprio Deus vai fazer isso. O próprio Deus vai dirigir a sessão. O próprio Deus vai se manifestar em Jesus Cristo e presidir a sessão. Todo mundo vai ver Jesus. Ninguém vai ficar assim, quem está falando aí? Não, todo mundo vai ver e saber quem que é. Não tem, ninguém vai estar enganado. Vai estar lá, budista, shintoísta, vai ter isso tudo lá. Ah, mas usamos então aquela... Por que você usou aquele vídeo do Porta dos Fundos? Não, é porque o Deus dele estava certo, não. Você fala assim, não tem ninguém certo, certo que sou eu. Aí o shintoísta fala assim, não, mas eu cria na imanência da deidade na natureza. Ele fala assim, porque a minha palavra diz que a criação proclama o meu nome. Por que você não conseguiu me enxergar? Sabe por quê? Porque não me interessa. Você não quis. A vida inteira você perdeu tempo com florzinha, passarinho, achando que era Deus. Aí pega os da Índia. Vocês criaram baratas e ratos, achando que eram os seus ancestrais que se encarnavam. Não se voltaram para mim, na certeza que eu dei para vocês, da morte. Vocês são o único animal que conhece a morte. Nenhum outro animal conhece a morte. Vocês, homens, é o único animal que conhece a morte. Porque vocês um dia não sentaram e pensaram sobre a morte. E pensaram sobre o fim. Não, vocês foram atrás. Não, porque nós tivemos a oportunidade. Tiveram. Vocês rasgaram Bíblias, queimaram cristãos que falavam isso para vocês. Por que não se voltaram para isso? Ah, porque não quisemos, porque é mais fácil. Porque a nossa religião, ela só manda cuidar das baratas e dos ratos. E nós podemos fazer tudo. Várias mulheres, pecar, depois a gente cuidando das baratas e dos ratos, apaga o nosso pecado. Por isso. Então nós fazemos isso. Toma banho no Rio Grande. Né? Então é isso, Jesus. Jesus falou assim, porta-me lá, meu amigo. O cristianismo é só o quê? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Você não tem que tomar banho no rio, você não tem que ir no lugar nenhum santo. Você não tem que fazer nenhuma prática para se salvar. Depois que você é salvo, você vai crescer em santificação e me conhecer. Porque as pessoas acham hoje que Cristo, ele só vale quando você se converte, né, Jair? Agora eu preciso de Cristo. E depois na sua vida cristã não precisa mais de Cristo. Agora eu preciso só me adequar à igreja, ao local. E fazer as coisas que o pessoal lá manda. Cristo fica lá, eu só precisei dele para ser salvo. Agora eu não preciso mais dele não. Agora eu só preciso me enturmar. Me enturmar com o pessoal, que Cristo agora já é acessório. Já está intrínseco que nós somos de Cristo. Né? Nós somos de Cristo, a amizade é isso. E vamos embora. Né?
Vamos embora. Não, nós precisamos de Cristo. Cristo sendo proclamado em nossos corações todo dia. O que se prega isso é hoje. Jesus ele só é mencionado quando ele fala assim, quem quer vir aceitar Jesus? Só mencionado nessa hora. Não é, o Jairo, o Amarildo, Rafael. Só aceita Jesus na hora de aceitar ele. Quem quer aceitar Jesus? Pronto. Depois o assunto é outro, meu amigo. É isso que é o problema central da igreja hoje. É a falta de Cristo. Já estou me divagando, saindo do assunto. O único juiz com autoridade para julgar é Cristo. Ele tem a honra de julgar os vivos e os mortos. Por quê? Ele é o mediador de uma nova aliança. Ele é o mediador. Ele estabelece nova aliança. Ele é o executor da salvação. Ele é o mantenedor da salvação. Então, quem está fora é julgado por ele. Fala, porque vocês não estão aqui no meu rebanho. Vocês são de outro rebanho. A minha autoridade agora é como criador. É como executor da ira do meu pai, que foi executada em mim. Então a ira que está sobre mim, agora eu lanço sobre vocês. Você está vendo qual que é o peso do juiz Jesus Cristo? Ele fala, eu provei a ira na cruz. A ira dele está sobre mim. Então agora eu vou direcionar a ira para quem é de direito, meu amigo. É você, pecador. Eu sofri por causa de você. Por causa de você, porque Deus não acabou com a terra, com o planeta, com tudo, eu vou executar sobre você a minha ira. Condenado. Todos vão assistir, anjo, arcanjo, querubim, serafim. Quem vai ser julgado? O ímpio. Agora eu te pergunto, é uma coisa que eu não afirmo com todas as letras. A igreja passará por esse dia? Estaremos lá para julgar o mundo. Agora, se passaremos em algum momento diante dele, eu prefiro manter silêncio. Hoje eu prefiro manter silêncio disso. Porque mesmo se nós passarmos, não entraremos em condenação. Porque o nosso juiz é o advogado. O nosso juiz, não, a Bíblia não afirma. Não afirma. Não entrará em juízo. Então são várias ambiguidades, vamos dizer, aquele paradigma bíblico. Eu também creio no fundo de mim, para mim, pessoalmente, que não vai passar. Mas olhando o texto bíblico, a gente fica, poxa, e agora? Né? É Apocalipse 2. Vamos, deixa. Não é Apocalipse, não é Apocalipse 11, 8. 11, 8. Agora, quanto tempo vai durar isso? Fala do dia do juízo, né? Quanto tempo dura isso? Pode ser milhares de anos. E é chamado dia do juízo. Quanto tempo Deus criou a terra? Qual a duração de um dia desse? Nós não sabemos também. Nós não sabemos. Quando ele fala, haja luz e houve luz. Quanto tempo levou para ver luz? Quanto tempo levou para os luminares serem estabelecidos? É difícil, né? Ele é eterno, não tem dimensão temporal. Trabalha até hoje. Então vamos lá. Quanto tempo tem isso? Quanto tempo? É o dia do juízo. E sabendo que lá não tem noite, é o dia eterno. Apocalipse 11, 8. Onze, 8. Não, nesse que eu quero não. Olha Mateus 7, 22. 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não somos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Naquele dia, não é assim? Naquele dia, naquela execução do juízo. Naquele dia reservado para o juízo. Agora nós vamos assistir tudo,
Vamos nos cansar? Eu acho que não. Tanta coisa. Imagina para você ver. Imagina passar toda a história, todos os que viveram na história, passar por diante de Deus, e nós vamos estar lá vendo. Para nós parece chato e enfadonho, né? Mas nós vamos estar em outro ambiente, em outro tempo, em outra contagem de espaço, outra contagem de tempo. Outra dimensão. Qual que é o padrão do juízo? O padrão pelo qual os santos e pecadores serão julgados será a vontade revelada de Deus. Os gentios serão julgados segundo a lei da natureza. Quem não conhece Cristo, que eu falei, qual que é a lei da natureza? A lei moral. Quem nunca ouviu falar do evangelho, igual eles falam, né, isso aí, quem gosta muito de falar isso, é uma certa denominação que fala que enquanto não for pregado o evangelho para a última pessoa, Jesus Cristo não vem. Não é assim? Tem gente que nunca vai ouvir falar de Jesus. E tem gente que nunca vai ouvir falar o nome de Jesus e será salvo porque compreendeu o evangelho pela própria revelação de Deus. Ele vive segundo o evangelho. Segundo a própria revelação de Deus. Vive o evangelho, conhece Jesus Cristo. Ele conhece, fala, não, tem alguém que me salvou. Alguém se salvou, agora me salvou. Eu conheço, tem um Deus que operou algo em mim, eu sou outra pessoa. Outra pessoa. Tem gente que ouve, sabe por quê? Nós temos a mesma coisa, tem gente que ouve e nunca se converte. Nunca se converte. Vai ser segundo a lei da natureza, a lei moral, escrita nos seus corações. Os israelitas, os judeus da antiga dispensação, vai ser segundo a revelação do Velho Testamento, segundo o que está restrito no Velho Testamento. É uma coisa separada. Israelita e hebreu é outra coisa, judeu é outra coisa, é separado. Tem judeu que vai para o inferno? Tem judeu salvo? Tem. Tem judeu que serve a Satanás? Tem. Tem judeu que está lá na sinagoga, bonitinho, fazendo tudo e vai para o inferno? Tem judeu que nem põe o pé na sinagoga e vai ser salvo. Você está vendo? Agora nós, que temos o evangelho, nós seremos julgados segundo o evangelho. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quais são agora as diferentes partes do juízo? O conhecimento da causa. Qual que é a causa que está sendo julgada lá? Qual que é a causa principal? Se a pessoa for morta, se a pessoa for condenada por assassinato, qual que é a causa sendo julgada? Assassinato, não é? Qual que é a causa principal contra a humanidade que está sendo julgada lá? A salvação. A causa é a salvação. Vai ser o reino contra fulano. Lembra daquela pregação lá atrás do processo? Né? O reino de Deus contra a pessoa? A causa é o assunto, a matéria do julgamento. Por homicídio. Pela ofensa que fez a Deus. Vai ser julgado, na verdade, pela ignorância de tudo que foi colocado no coração dele, pela rejeição do evangelho, pela rejeição de Cristo. Porque ele, na verdade, quando ele rejeita Deus, ele rejeita toda a criação, rejeita todo o reino, rejeita tudo. O cara rejeita o reino, não apenas Deus, a obra de Cristo. Quando ele rejeita, ele não quero fazer parte disso. Eu não quero fazer parte disso aí. Não, a causa que eu falo é o assunto. O assunto. A causa do julgamento é o assunto. Por exemplo, fulano está sendo julgado, qual é a causa? A causa está sendo pleiteada na justiça. Entrei com a causa na justiça. Entendeu? Agora, eu estou entrando com a causa na justiça. Então, é o reino contra o homem. Se ler lá no julgamento, fala assim, ó, o Ministério Público denunciou fulano de tal para homicídio. Então, o reino denunciou fulano de tal pela negação de Cristo. Lembra aquela pregação do... Você não estava aqui não, né? Nós pregamos sobre Franz Kafka, o processo que Deus move contra a humanidade. Nesse dia vai ser o julgamento desse processo. Esse processo chega ao final. O processo do reino contra o homem. Deus vai tomar conhecimento do estado das coisas, da vida completa do homem, incluindo os pensamentos e intentos secretos do coração. É tudo.
Até o que o cara tentou fazer, fazendo bem, mas o que estava por trás disso? Toda a política interna do homem. Nossa Deus, eu estou atrasado. Vocês têm paciência comigo um pouquinho? Então, toda a maquinação, a política interna de relacionamento com outros. Vou fazer isso por causa disso, porque aí eu ganho negócio disso. Entendeu? Toda a política, toda a Brasília que existe no homem. Toda a Brasília que tem no homem. Com a sua corrupção, o parlamento todo. Toda a Brasília interna. Tudo aquilo lá que existe, toda Odebrecht interna está sendo julgada. Toda a Odebrecht. Eu tenho que levar vantagem. Isso. Alguma vantagem em tudo. O homem faz isso. O homem faz isso. Então Deus vai fazer isso, faz isso tudo e vai ser exposto. Isso é descrito simbolicamente na Bíblia como a abertura dos livros. Abre para mim em Daniel 7:10. Simbolicamente é falado, e foram abertos os livros. Nós lemos lá em Malaquias, foi escrito um memorial diante de Deus? Os livros foram escritos. Um rio de fogo, uma nave saíram diante dele, milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Eu gosto disso aqui, ó. Milhares de milhares. 1000 vezes 1000 dá quanto? 1 milhão vezes 1 milhão. E pior que é no plural, né? Milhões de milhões. Então pega a última casa dos milhões e multiplica pela última casa dos milhões. Você está vendo? Tem um engenheiro ali, ó. Um engenheiro. O futuro engenheiro está ali. Então o que? Foram abertos os? Entra em concomitância, separado por geograficamente e centenas de anos, entra em concomitância com Apocalipse. Tá aqui. Gente, Apocalipse 20, 12. 29, 20, 10, 20, 12. Apocalipse 20, 12. Eu gosto aqui, assentou-se o juízo. Então, vão resolver? Vão. Então é agora. Sentou tudo, vou resolver. Pode chamar o pessoal aí. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quem foi julgado? Os mortos. Por que os mortos? Não converteram. Nós somos vivos. Nós somos igreja. Nós somos vivos. Isso aqui é um escapezinho para nós falar. Não vamos passar por isso não. Né? Então, foram abertos que os livros, onde está tudo sobre a nossa vida. Está tudo explícito. Tudo explanado. Malaquias 3,16 fala desses livros. Foram escritos o quê? Memorial. Um memorial aqui. Ó. Os livros foram escritos. A promulgação da sentença. O dia do juízo é o dia da revelação do justo juízo de Deus. Romanos 2,5. Abre rapidinho para mim. Romanos 2,5. A revelação do justo juízo de Deus. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Segundo o que? A dureza de quê? O que está sendo acumulada para o homem que não se converte? Acumulada a ira de Deus. Para o dia da ira. Em tesouras, reservas. Está guardado. O que é dele está guardado. Isso não tem que ver. 2 Coríntios 5, 10. Tudo vai ser revelado diante do Tribunal Supremo. Segundo Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos vamos comparecer. Não adianta você falar assim, não vou não.
Não vou lá não, porque... Quem já ouviu falar de condução coerciva? Condução coerciva. Condução coerciva é quando a justiça manda te chamar. E você não vai. Você não vai. Aí o juiz expede uma condução coerciva, que vai o policial na sua casa, arromba a sua porta, te pega, te algema e te leva. É assim mesmo. Justamente nessa sequência. Arromba a porta, te pega e te leva. Tá sem roupa? Vai sem roupa. Condução coerciva. Com uso de algema. Você não vai não? Quero ver se você não vai. Olha, te busca. O juiz manda te chamar. Você não vem? Manda buscar. Mandato. Condução coerciva. Vai. Ah, não vou lá não. Ah, não vai não? Não vai não? Eles falam assim, ó, vem. O cara vem arrastado. Os planetas, a Terra, igual a Bíblia fala, que os planetas, o Sol fugiram, a Lua fugiu de diante dele. E o cara está indo. A Bíblia fala que diante do trono fugiu Lua, fugiu Sol, fugiu tudo, mas o cara está indo, rapaz. O universo foge diante dele, as estrelas fogem diante dele, mas você não tem como fugir. É? Vai. Não vai. Quem isso não vai? A promulgação da sentença. A sentença pronunciada sobre cada pessoa não será secreta. Vai ser pública, já falei isso. Né? Vai ser expansiva, vai ser explosiva para todo mundo vai ver. Vai ser. Por quê? Assim, a justiça e a graça de Deus vai refugir em todo o seu esplendor. Todo mundo vai reconhecer, toda a criação vai reconhecer, todo o reino vai se exultar na justiça e graça de Deus. Porque aconteceu, porque foi feito. A execução da sentença. Como tem essa execução da sentença? Como vai executar? Hoje em dia o juiz fala, cumpra-se. Ele acaba de ler a sentença, pá, cumpra-se. Por isso já pega o cara e já leva para lá. Está preso. Foi cumprida a sentença. Agora, se depois vai entrar com recurso, qual é o problema? Mas naquela hora tem que cumprir a sentença. Bateu o martelo, tem que cumprir. Depois você vai entrar com habeas corpus, num problema dele. Mas agora aqui não tem outro advogado que bate de frente com Jesus. Porque Jesus é o único sumo sacerdote. Então, ele manda, ele manda nas práticas, ele governa a sua religião. Não gosto dessa palavra. Mas ele governa as suas práticas, a sua religião. Se ele falou acabou para você, acabou. Tem outra que alguém que vai interceder por ele? Maria? Fala assim, não, meu filho. Cala a boca, mulher. Que tenho contigo, mulher. A execução da sentença. A sentença dos justos comunicará na bem-aventurança eterna. E a dos ímpios na miséria eterna. O juiz dividirá a humanidade em duas partes, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Mateus 7, 22. Mateus 25, 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então vai ter separação. Não tem isso de ter uma certa... Não tem jeito de unir a humanidade. O que é unido é só o corpo de Cristo. O único capitão de arroz que serve nos homens é a igreja unida. A humanidade nunca vai ser unida. A humanidade se une para a sua perdição. Se reunissem hoje, os líderes ecumênicos hoje, reunisse hoje esse Papa, como é que chama esse Papa agora? Francisco, o Chico, Papa Chico reunisse com os líderes das religiões e falasse, não, vamos fazer uma religião só. Qual seria a primeira exclusão? Para ter uma religião, vamos então excluir algumas crenças. Qual seria a primeira exclusão? A salvação exclusiva dos cristãos. Não pode falar isso não. Primeira coisa, não vamos falar do cristianismo não. Vamos falar que a salvação é nossa não, porque vai ofender os outros. É ofensa. Primeira coisa assim, o cristianismo vai calar a boca e vai aceitar as outras. Vão querer que o cristianismo se abaixe para as outras religiões entrarem no cristianismo. Elas não vão se abaixar para o cristianismo entrar. Nunca foi feito isso na vida. Nunca isso aconteceu na história. Inclusive, quando o catolicismo foi fundado, aconteceu foi isso. O cristianismo abaixou a cabeça para o paganismo entrar.
E quem era cristão, saiu fora. Que nunca, em todo ecumenismo, as outras religiões abaixaram a cabeça para o cristianismo. É sempre o contrário. Sempre o cristianismo tem que baixar a cabeça para os caras mais nada. Hoje é a mesma coisa, mas nesse grande dia, eles vão ter que abaixar a cabeça. Porque a união só existe no corpo de Cristo. Depois desse julgamento, da sentença, eu acho que ficou muito claro para onde vai, né? Nem preciso explicar para onde vão os que não entendem Jesus Cristo. Vão para o inferno. Vão para o lago de fogo. Porque aqui já não é inferno, não. Aqui já é o lago de fogo. Aqui já é o lago de fogo. Aqui já não tem inferno mais, não. O inferno aqui já foi lançado no lago de fogo, está lá em Apocalipse. No dia de juízo, já está esperando o lago de fogo. Isso não quero nem explanar mais sobre isso. Mas quanto aos salvos, vão estar onde? Com Jesus Cristo por toda a eternidade. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém. Juridicamente, segundo a jurídica humana, é um julgamento muito bem estruturado. Muito bem fundamentado. As condenações serão muito bem fundamentadas. Segundo a jurídica humana. A ótica da justiça humana, o julgamento divino, é muito bem fundamentado. Não há aresta nenhuma. Não há aresta nenhuma. Não tem nada que um outro advogado possa recorrer contra. A única coisa que o advogado possa recorrer é: mas a condição exclusiva que vocês impuseram é crer em Jesus. Não tem jeito de abrir uma brecha, fazer um acordo? Não. Não tem acordo de luz com as trevas. E quem é o advogado que vai se interpor contra isso? Se o próprio que pode fazer alguma coisa, se colocar contra alguma coisa para salvar a sua pele, que é o próprio Satanás, ele vai passar por isso, vai ser condenado. Se passar pela mesma coisa, vai ser condenado. Então, quem vai recorrer contra a humanidade? Já foi recorrido uma vez. Jesus Cristo intercedeu por toda a humanidade. Quem não quis, dançou. A verdade é essa. Em Judas 6, fala também do julgamento dos demônios que estão presos. A igreja vai julgar os anjos. Nós vamos julgar os anjos. A igreja julga os anjos. Mas não pode julgar. Nós vamos julgar anjo, meu amigo. Sabe o que é julgar anjo? É passar na frente da igreja. Os anjos lá, os demônios. Tem pastor que fala: aí você vai ver aquele demônio. Não. Aquele demônio que pegou sua vida. Não. Você só falar assim: condenável, porque você se rebeliou, vocês moravam nisso aqui, que eu cheguei agora, conheço muito pouco. Vocês moravam nesse lugar aqui e se rebeliaram para sair daqui. Vocês têm que ir para o inferno mesmo, rapaz. Eu estou aqui dentro, não estou me sentindo, não está aqui. Vocês estavam aqui, tinha tudo. Se rebelaram, caíram, que se vá mesmo para o lago de fogo. E problemas seus. É muito cru? É. O que eu falei no começo dessa série, semana retrasada? Esquece todo sentimentalismo. Esquece todo sentimentalismo e vem na razão. Porque o evangelho é razão. O evangelho não é sentimental. O evangelho exposto nu e cru não é sentimental. Não tem espaço para mimimi. Não tem espaço para isso. Não tem espaço para mimimi. O evangelho, ele é cru. Mas se fosse assim. Não é assim. Então esquece sentimentalismo. Deus, ele é muito injusto. Esquece isso. A justiça dele não é a sua. Tem gente, talvez, que está na internet, está se assustando. Mas é assim o evangelho. O evangelho, né, marido, ele não é inclusivista. O evangelho separa. Mateus 7 aqui. Separa. Causa divisão. Divisão de ideia, de sentimento e razão. Não, e fora disso, a divisão interna é de razão e sentimento. Separa. Separa razão e sentimento. Porque se tivesse sentimento, eu não estava perdido. Eu seria condenado pelo meu sentimento. Jesus nos abençoe essa noite. Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor misericórdia, Senhor. Nós falamos sobre verdades eternas, Senhor. Não como fábulas, não decretamos como fábulas, ó Pai, ou como histórias, mas como verdade, Deus amado, estabelecida pelo Senhor, pelo teu reino.
Senhor Jesus Cristo, a tua misericórdia, Senhor bendito, nos alcançou um dia. Não, ó Pai amado, não fazemos disso, ó Pai amado, um motivo, ó Deus, para nos alegrarmos, ó Pai, em nós mesmos, não, para alegrarmos no Senhor somente. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes. Sustenta a nossa vida. Sustenta, Senhor amado, os nossos pés na rocha. Senhor bendito, que o Senhor nos abençoe e nos dê graça, Pai, de estarmos contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, rapidinho. Você pode trazer sua oferta à frente. Então vamos estar orando já e encerrando em nome de Jesus Cristo. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Senhor Jesus Cristo, no teu nome, Pai, nós agradecemos, Pai amado, a nossa vida, Pai amado, nosso Pai, a nossa força de trabalho, Pai amado, nosso ânimo para trabalhar, Pai amado, a saúde que nós temos, agradecemos ao Senhor, Pai. A inteligência para estudarmos, meus amados, se temos escolas, Senhor, se temos faculdade, agradecemos ao Senhor, Pai. Não vem das mãos do governo, vem das tuas mãos, ó Pai. Tudo que temos, ó Pai, é o Senhor que faz acontecer. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, te convido para quarta-feira, domingo que vem, vou encerrar rapidinho. Hoje nós acabamos muito tarde, vou liberar você rapidinho em nome de Jesus. Já vamos encerrar. Vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto em nome de Jesus Cristo. Te convido para domingo que vem, você estar aqui conosco. Te convido para você vir aqui domingo que vem, nós vamos pegar uma mensagem interessante. Te convido para participar conosco. Aliás, eu te intimo, porque não perca, não perda, né, semana que vem. Não perda a mensagem semana que vem. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai amado, pelas tuas mãos que nos ampararam, Pai amado, nessa pregação, nos ampararam nesse dia, Pai amado. Obrigado, Senhor bendito, nós te agradecemos, porque sabemos que tudo vem nas tuas mãos. Se pregamos, Pai, a tua palavra, digno ao Senhor de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Nos abençoe, Pai amado, daí para casa, no nome santo de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.